da memória. Meu nome é Valdir, eu sou psicólogo, eu faço parte aqui do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é um projeto executado pelo Lar de Fátima, em que nesse momento, em período de pandemia, a gente vem gravar esses vídeos para fazer atividades de estimulação cognitiva e também para a gente fazer esse bate-papo relacionado a diversos assuntos que podem agregar o seu conhecimento, agregar o seu dia a dia. Bom, e hoje eu não vou trazer uma atividade manual para vocês, mas hoje eu trago algumas reflexões e algumas informações que são extremamente pertinentes relacionadas à sexualidade. Nós fizemos um vídeo anteriormente falando sobre a educação sexual para as crianças e adolescentes e a gente não pode deixar de falar também da sexualidade para os idosos, o quanto que a sexualidade também está presente. Eu particularmente gosto muito da temática, eu sou especialista em psicologia da saúde e eu faço meu mestrado em psicologia da saúde e pesquiso sobre a sexualidade. A minha pesquisa são com os doentes renais crônicos e a sexualidade envolvida nisso. Mas não é para falar da minha pesquisa nesse momento, mas trazer para vocês o quanto que essa temática também está presente na vida dos idosos, E aí a gente já tira aquele estereótipo de que o idoso não pode ter uma vida sexual ativa, de que o idoso não possa vivenciar ali os prazeres do seu corpo, E o quanto que a gente cada vez mais a gente consegue perceber a sexualidade presente aí nos idosos também. Então vale com certeza fazer um bate-papo de orientação, fazer esse bate-papo com vocês em relação a trazer algumas informações para que esses comportamentos, para que essa vivência da sexualidade em si seja de uma maneira funcional, seja de uma maneira que não cause nenhuma consequência aversiva ou uma consequência negativa. E por que eu venho falando dessas consequências? A gente tem alguns dados do Ministério da Saúde que vem comprovar que essa faixa etária dos idosos vem nos preocupando em relação à sexualidade. Por quê? Por conta das infecções sexualmente transmissíveis. Não sei se vocês já ouviram falar, antigamente usava-se o termo de DST. A DST, que era a doença sexualmente transmissível, mas hoje a gente tirou essa nomenclatura de doença e a gente chama de IST. A IST, então, são as infecções sexualmente transmissíveis, E por que o Valdir hoje vem falar aqui do idoso e das ISTs, que são essas infecções, O Ministério da Saúde já vem trazendo para a gente que a nossa população idosa, e assim como o nosso projeto promove isso, é uma população mais ativa, que está tendo um envelhecimento mais saudável. E particularmente aqui na nossa região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a gente tem aí essas características de ser uma cidade que tem essa preservação da qualidade de vida. Então também corrobora para que os nossos idosos tenham mais qualidade de vida, mais autonomia. E essa autonomia, ela também faz com que a gente possa vivenciar a nossa sexualidade independente da nossa faixa etária que a gente esteja no momento, E por que eu venho falar dos idosos e das ISTs? Tem alguns fatores sociais que eles podem causar o aumento de pessoas que possam contrair alguma infecção sexualmente transmissíveis. Quais são esses fatores sociais, Primeiro, nessa fase da vida, pode ser que você que esteja me assistindo ou você conheça alguém que tenha passado por um divórcio e que nesse momento esteja sozinho, solteiro, à procura de um outro parceiro, de uma outra parceira. Então aí já é um fator social que está ampliando o contato com outras pessoas. Uma outra questão também é relacionada ao quanto que os idosos também possuem aí essa variedade de parceiros, Não sei se é o caso de você que está me assistindo, mas talvez você conheça alguém que tem também esse aumento do número dos parceiros sexuais, até por conta do aumento da expectativa de vida. Então, esse aumento dos parceiros sexuais, das parceiras também,
também é um fator social que, se não tiver um comportamento adequado, também vai trazer consequências em relação às infecções sexualmente transmissíveis, né? Também existe uma outra questão muito importante, que é a falta dessa informação sobre a sexualidade, que quando eu venho batendo na tecla do quanto que é necessário falar sobre a educação sexual independente da faixa etária, né? Então, o que é interessante a gente fazer um link com isso? Também hoje a gente comprova que o número de estimulantes, né, para a ereção também estão cada vez mais presentes, e o quanto que alguns homens têm fazido o uso desses estimulantes para conseguir ter uma vida sexual ativa. Então, também com o fácil acesso aos estimulantes, esses homens também procuram mais parceiras e conseguem ter uma vida sexual mais ativa. Então, tudo isso chega numa conta do quanto que é necessário, mesmo em qualquer faixa etária, se prevenir. E qual que é a melhor prevenção para DST? A melhor prevenção para DST é o uso de preservativo. Nossa, Valdir, mas nessa altura do campeonato da minha vida eu ainda tenho que usar o preservativo? Sim, né? A gente vai sair aquele mito que o preservativo ele é usado somente para evitar a gravidez, porque não é isso. O preservativo também é usado para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Então aqui fica o alerta para você que está nos assistindo, que tem a vida sexual ativa com múltiplos parceiros, parceiras, que ampliou o contato em relação a ter outras experiências sexuais. Usem preservativo, não deixem de fazer a utilização desse preservativo em si para conseguir prevenir qualquer outro problema relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, tá? Bom, existe também uma outra questão importante, que são alguns fatores biológicos, que a gente sai dos fatores sociais e agora vem falar dos fatores biológicos. Alguns fatores biológicos também podem causar o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. E quais são eles, né? Primeiro, as alterações neurológicas, elas podem causar uma desinibição sexual. Então, sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga que está ficando mais desinibido, está ficando mais sem vergonha, né? Algumas alterações neurobiológicas podem justificar essa falta do pudor em alguns momentos, que a pessoa fica mais solta. Um outro fator biológico também que ocorre nas mulheres são os níveis baixos de estrogênio, que é o hormônio feminino, né? Com a diminuição do estrogênio também ocorre a diminuição da lubrificação genital. Então, aumenta o risco de fazer microlesões. São machucadinhos que vocês não vão ver a olho nu. São microlesões que, através dessas microlesões que são ocasionadas por conta do ato sexual em si, podem aí aumentar o risco de alguma infecção sexualmente transmissível se o parceiro ou a parceira ali não estiver se prevenindo adequadamente com o uso de preservativo, né? Uma outra questão importante também que acaba aumentando o número de infecções sexualmente transmissíveis para os idosos é que alguns idosos já têm um enfraquecimento da imunidade, né? Às vezes em decorrência de alguma outra doença que tenha, que a imunidade vai ficando um pouco mais baixa. Quanto menor a imunidade, mais a probabilidade de contrair uma infecção sexualmente transmissível se você tem múltiplos parceiros ou parceiras e faz aí a sua prática sexual sem o uso de preservativo, né? E também vale ressaltar aqui a importância desse cuidado específico com a população idosa. E aí eu vou trazer mais alguns dados para vocês aqui também, relacionado o quanto que essas infecções têm nos preocupados. A gente também tem um número expressivo em relação ao próprio HIV, né? O HIV também vem aí sendo um diagnóstico, né? Uma doença que ainda não tem cura. Existe tratamento para o HIV, mas ainda não tem a cura, né? E o quanto que o HIV também existe uma população idosa contraindo essa infecção, que é o HIV em si, por conta do sexo desprotegido, né? O que até então era algo muito estereotipado para os jovens, agora também tem trazendo aí essas estatísticas relacionadas aos nossos idosos, né? E lá nos Estados Unidos, a gente tem um dado aqui, por exemplo, ó, que lá em 2010
14% das pessoas diagnosticadas com HIV tinham mais de 50 anos. Então, o que esse dado vem trazer para a gente, né? Que cada vez mais, com a população ativa, cada vez mais com os idosos mais ativos, com os recursos que eu disse até o momento, com essa sexualidade ativa, se não utilizar o preservativo de forma adequada, aumenta o risco tanto para o HIV, tanto para qualquer outra infecção sexualmente transmissível também. Então fica aqui o alerta para vocês que estão aí em uma fase da vida em que a gente ainda desfruta de muitos prazeres, né? Então, como eu disse, alguns fatores sociais podem influenciar os divórcios, separações, até mesmo o parceiro ou a parceira que já se foi e que a vida continua, você vai procurar outros parceiros talvez, e que você ainda está ali ainda com outros planejamentos, dependente da morte ter chegado no seu parceiro ou na sua parceira, né? Então, a população vivendo mais, né? A população está vivendo mais e, consequentemente, está tendo uma vida sexual ativa também por mais tempo. Então, cabe aqui a orientação, não só para aquele neto, aquela neta que está adolescente, que está iniciando as atividades sexuais, o quanto que a gente orienta a usar preservativo, mas também fazer a mesma orientação para os nossos idosos que estão aí vivenciando e se deparando com números alarmantes relacionados às infecções sexualmente transmissíveis e ao HIV. Então fica aqui hoje o meu alerta, o nosso bate-papo para vocês em relação a isso, né? Para que vocês possam fazer essa reflexão e mesmo que vocês não estejam passando, vivenciando isso, lembrar de algum colega ou de alguma amiga que talvez passe por essas situações e que tenha dificuldade de usar o preservativo, né? E que tenha alguma outra questão que dificulte isso, ou que tenha um preconceito em relação ao preservativo em si, o quanto que é necessário quebrar tudo isso, né? Algumas políticas públicas já estão sendo realizadas em relação à disponibilidade de preservativo. Eu lembro que a gente fazia as oficinas nos CRAS, né? Os CRAS, todo CRAS tem ali na portinha do CRAS disponibilizado o preservativo para pegar, não só preservativo, mas também tem disponibilizado lubrificante, o quanto importante também, já que eu trouxe para vocês que a mulher, por conta da falta do estrogênio, vai perdendo a lubrificação também. Então, também eu lembro que o CRAS também tinha na porta lá, não só preservativo, mas lubrificante íntimo também. Então, a gente tem acesso gratuitamente a esses recursos para que a gente possa proteger a nossa saúde, lembrando que o idoso também tem aí também pode ter uma vida sexualmente ativa. Então, você que está se identificando com esse vídeo, não deixe de se proteger. Procure algum desses locais em que você pode ter acesso a esses recursos de maneira gratuita, né? Lembrando novamente, qualquer UBS perto da sua casa, sabe o postinho de saúde? O postinho de saúde também tem, e não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ir lá pedir um preservativo, né? A gente está vivendo uma era em que é tão comum a vivência da sexualidade, então não se sinta envergonhado, menor, por estar se protegendo. Muito pelo contrário, né? É para sentir orgulho que você está se protegendo e se importando com a pessoa que mais tem relevância para você, que é você mesmo, né? Então cabe aqui esse exercício de autocuidado, com esse recado, e claro que eu fico à disposição para falar sobre esse assunto, seja no nosso grupo do WhatsApp, seja nas ligações que a gente faz para vocês, para a gente conversar sobre essa temática também, que é sempre bem-vinda e é sempre bom a gente trazer informações e fazer com que a gente possa refletir sobre essas questões. Então, por hoje eu fico aqui, deixo meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Curta, compartilha, manda para o seu familiar idoso. Se você tem dificuldade de entrar nesse assunto com um idoso que mora junto com você, manda esse vídeo para ele, disponibilize esse vídeo para pessoas que você conheça, que a informação ela nos salva, né? Então é o momento que a gente tem de compartilhar e trazer um pouco para vocês em relação a essa educação sexual para idosos. Então fica o meu abraço e até mais!